Que a graça e a paz do Senhor Jesus para todos os amados irmãos. Vamos continuar o estudo no que cremos e por que cremos. No estudo passado, nós falamos sobre a Trindade compartilhar os mesmos atributos, como a eternidade, onipotência, onisciência, onipresença, a verdade, a santificação, a santidade e aí por diante. Então, tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo compartilham os mesmos atributos da divindade, o mesmo atributo do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Os três têm os mesmos atributos. Nesse vídeo vamos falar que os três têm as mesmas obras, como a criação do universo, a criação do homem, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo e também a inspiração das Sagradas Escrituras. Para não perder muito tempo, vamos para a palavra do nosso Deus. Abra sua Bíblia, vamos começar sobre a criação do universo. Vamos começar pelo Pai. O Pai criou todas as coisas. Abra sua Bíblia em Salmos 102, no versículo 24 adiante. Dizia eu: meu Deus, não me leves no meio dos meus dias. Os teus anos são por todas as gerações. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles envelhecerão como um vestido, como uma roupa os mudará, e ficarão mudados. Porém, tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Olha que interessante que aqui o salmista vai atribuir a Deus que ele criou todas as coisas. Ele fundou os céus, ele fez a terra, e tudo que há e tudo que existe são obras das mãos do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E não para somente no livro de Salmos. Abra agora em Neemias 9, versículo 6. Só tu és o Senhor, tu fizeste o céu, os céus dos céus, olha que coisa maravilhosa, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto neles há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas com vida a todos, e o exército dos céus te adora. Olha que coisa maravilhosa, também atribuindo ao Deus Pai, que criou todas as coisas, os céus, a terra e tudo que há e tudo que existe são obras das mãos do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Não para também somente no livro de Neemias. Isaías 37, versículo 16 vai dizer assim: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra, também atribuindo a criação de todo o universo a Deus Pai, ao Deus Pai. Agora, um pouco mais para frente, Isaías 45, e no seu versículo 18 vai dizer assim as Sagradas Escrituras: porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, ele a confirmou e não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Olha que coisa maravilhosa. Então, tanto Salmos, Neemias, também Isaías vai declarar que o Senhor criou todo o universo, todos os céus, toda a terra, todos os mares e toda a vida existente foi obras das mãos do Senhor. Se as três pessoas compartilham as mesmas obras, vamos ver a respeito do Filho, que também criou todas as coisas juntamente com Deus Pai. Abra sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 15 adiante. Ao qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criados todas as coisas que há nos céus e na terra, invisíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele.
Ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Só que interessante, no versículo 16 fala que todas as coisas foram feitas e criadas por Cristo, o primogênito, o príncipe da paz, a imagem do Deus invisível. Através do Filho, tudo que a gente vê foi feito por ele, quer seja as visíveis, quer seja invisíveis, quer seja dominações, quer seja os principados, todas as coisas foram feitas por ele. E é claro, a passagem muito conhecida a respeito do Filho, João capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3, vai dizer assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, outra passagem também atribui a Cristo que criou todas as coisas. Olha aqui no versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele. Então, tanto o Pai como o Filho criou os céus, criou a terra, os mares e tudo que há e tudo que existe. Mas a respeito do Espírito Santo, vamos ver? Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 2. É isso mesmo, bem no início da Escritura Sagrada, vai falar a respeito do Espírito Santo. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Mas talvez você me diz, mas o Espírito só estava pairando sobre as águas, ele não estava criando, ou ele não estava criando juntamente com o Pai e o Filho. Agora vamos para o livro de Jó 26, no versículo 13. Jó 26, versículo 13, assim vai dizer as Sagradas Escrituras: Pelo teu Espírito ornou os céus, e pela sua mão formou a serpente. Olha que coisa interessante. Aqui vai dizer que pelo Espírito ele fez os céus, ele ornou os céus. Então, não é somente a participação das águas que o Espírito Santo estava fazendo lá em Gênesis 1, versículo 2, que estava pairando sobre as águas, que também mostra ele participando da criação de todas as coisas no livro de Gênesis. Mas aqui em Jó fala que pelo Espírito ele ornou os céus, fez os céus. Agora, em Salmos 33, e no seu versículo 6, vai dizer algo muito interessante para a gente. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Então, as águas, os céus e agora todo o seu exército. Aqui, exército pode se referir tanto os seres angelicais, os anjos, os serafins, o arcanjo, mas também pode se referir às estrelas, porque tem várias passagens que exército do céu se refere aos anjos, mas em outras passagens também se refere às estrelas. Então, qualquer uma das referências aplica ao Espírito Santo. Pelo Espírito da boca do Senhor, criou todo o exército deles. Todo o exército dos céus foram feitos pelo Espírito Santo, os céus, as águas e tudo que há e tudo que existe. Mas, para não restar dúvida, vamos para Salmos 104, no seu versículo 30. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Olha que coisa maravilhosa. Aqui primeiro a gente vemos que envia o teu Espírito, o Espírito Santo, e são criados, são feitos, são realizados. Então o Espírito do Senhor também criou os céus, a terra, os mares, porque, continuando o versículo fala, assim renovas a face da terra. O Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo criou
todas as coisas existentes. Mas talvez você está ficando na dúvida. E Gênesis 1, versículo 1? Então, tudo se resume nesse versículo. A Trindade está no primeiro versículo da Bíblia. Vamos abrir em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Se a gente ir para o original hebraico, vamos ver que essa palavra Deus é Elohim, que Elohim é um plural de Eloá, que significa Deus. Mas aqui, Deus está no singular e não no plural por causa do verbo bará. O bará que está no singular. Então, por isso que foi traduzido também Deus no singular. Mas é uma referência maravilhosa. Tudo se combina em Gênesis, versículo 1. No princípio criou bará, algo que não existia, algo que não tinha vida, do nada. Esse é o significado de bará, que criou Deus os céus e a terra. Então, o Filho, o Pai, o Espírito Santo, as três pessoas da divindade ornou os céus, criou a terra, criou a vida nos mares, fez todas as coisas existentes, as estrelas, os seres celestes, o sol, a lua, os anjos e aí por diante.